Meus amados irmãos, estamos iniciando o nosso primeiro culto noturno desse novo ano. Tivemos então pela manhã a nossa celebração, tivemos a ceia do Senhor e agora estamos então para a nossa primeira apresentação à noite, ainda nesse tempo virtual. Deus nos conduza, nos abençoe e nos receba nesse ato de culto que prestamos a Ele. Sejam todos bem-vindos para essa comunhão conosco, bem como os amigos que nos acompanham agora ou nos acompanharão depois. Não esqueçam de dar a sua concordância com o culto, o seu gostar do culto, assinalem para que a gente possa ir adquirindo a nossa presença aí no YouTube. Um grande abraço inicial de culto, vamos nos dirigir a Deus em oração nesse momento, oração inicial ao nosso culto. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse novo ano, por esse primeiro domingo, Senhor, do ano. O teu povo clama por um ano de vitórias, um ano de conquista, um ano diferente. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, esse início de culto. Fala, Senhor, os nossos corações, através da Tua palavra, através dos hinos e através dos louvores. Continue conosco, Senhor, no decorrer deste ano, que possa ser um ano maravilhoso para a Tua igreja, um ano, Senhor, de restauração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Depois de orarmos ao Senhor, temos uma palavra da parte do Senhor, de 2 livros da Bíblia que foram conjugados para nos dar agora o versículo inicial do culto. É texto de Deuteronômio 32, 3 e 4 e 1 Samuel 2, 3. O conjunto desses versos diz assim: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. O Senhor é o Deus da sabedoria, então demos graças ao Senhor. Vamos cantar juntos um hino muito alegre, muito feliz ao nosso coração. A Deus demos glória. Cantemos. Concede
leitura da 43ª semana, e os irmãos se lembram que nós medimos as semanas a partir do aniversário da igreja, né? O ano terminou, suas 52 semanas, mas nós estamos no ano eclesiástico, no ano da igreja, então estamos na 43ª semana. Nosso verso trabalha uma base que nós temos para a nossa declaração sobre o pecado, declaração doutrinária. Diz assim: o pecado maior consiste em não crer na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Qual é a base bíblica dessa afirmação? Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou ler mais uma vez, os irmãos acompanhem, por favor. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Seguindo, irmãos, o nosso culto como parte integrante dele, passemos à dedicação de nossas vidas e nossos bens. Que bom, primeiro domingo do ano, né? Renovando nosso propósito de dedicar nossas vidas ao Senhor. Quanto Ele poderá dispor de nós? O que temos para oferecer de nossa vida? Vamos então dedicar a Ele nossas vidas e também nossos bens. Depois de fazer essa dedicação, irmãos, resta-nos agradecer em oração. Portanto, oremos ao Senhor gratulatoriamente e intercessoriamente. Deus e Pai, nosso Senhor, ao te agradecer os bens que pudemos ofertar, queremos também agora buscar ao Senhor em intercessão pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, por aqueles pedidos que fizemos todos na quarta-feira. Ó Deus, grande é a lista, muita gente envolvida pela enfermidade, muitas famílias receosas, apreensivas e muitas expectativas em nossos corações. Nós te bendizemos pelas vitórias, mas nessa hora, com muito interesse, com muita dedicação, colocamos-te nossas necessidades. Esse ano novo que está começando, ó Deus, queremos agradar ao Senhor, queremos trazer uma adoração que seja agradável ao Senhor, queremos ser uma igreja valorosa, continuar a nossa história nesse ano que aproximamos ainda mais do nosso centenário. Abençoa-nos, dispensa-nos, ó Deus, a tua direção para que possamos te servir de acordo com o teu querer. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O mundo parou, a pandemia chegou, doentes, mortes, pânico, proibido aglomerações, templos fechados. Mas nada pode deter a Igreja de Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Nada pode impedir o trabalho no campo missionário. Sabe o porquê? Porque contamos com milhares de pessoas para segurar as cordas.
pessoas que investem e oram pelo avanço da obra missionária. Iniciamos novos projetos de plantação de igrejas e também de revitalização. Várias igrejas foram organizadas no campo missionário este ano e temos várias para serem organizadas nos próximos anos. Construímos 3 novos templos nos campos missionários, campos desafiadores, 291 batismos nestes campos de grandes desafios. Meus irmãos, investimos na formação de líderes em nossa pátria. Foram 232 novos radicais enviados para diversos campos missionários. Com as suas ofertas de fidelidade, as ações de compaixão e graça se multiplicaram pelo nosso Brasil, transformando a realidade de muitas vidas, de muitas famílias. Foram realizadas 3 ações Jesus Transforma, lá em Goiânia e nas Cracolândias de Curitiba e também em Salvador, na Bahia. 387 decisões ao lado de Cristo Jesus. E o ano de 2020 não parou por aí. Com os efeitos da pandemia do coronavírus, o povo de Deus, unido em oração na dependência do Espírito Santo, se transformou em mensageiros de esperança a milhares de pessoas por todo o país. Desde o início da pandemia, todas as frentes missionárias, todos os projetos missionários, todos os missionários se envolveram em um grande movimento de compaixão e graça para ajudar aqueles que foram afetados pela pandemia e com todas essas consequências socioeconômicas assolando a nossa pátria. Ampliamos as nossas transmissões pela internet, várias lives foram iniciadas e um grande movimento de oração começou pela internet, onde oramos, compartilhamos os nossos pedidos, as preocupações, enfim, como igreja, como corpo de Cristo, nos unimos para orar. É a sala de oração virtual que tem sido uma bênção. Em 2020, podemos celebrar a formatura da missionária Silvia Regina. Um verdadeiro milagre. Que coisa maravilhosa que Deus nos abençoou. Também a Junta de Missões Nacionais foi reconhecida com o selo dos direitos humanos pela Prefeitura do Rio de Janeiro em função do trabalho da Cristolândia. Além do envolvimento das igrejas batistas em todo o Brasil, de norte a sul, do leste a oeste, envolvidas na campanha de missões nacionais. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em 2021, estamos sonhando em abrir novas Cristolândias, plantar novas igrejas, enviar mais missionários para os campos desafiadores. Estamos sonhando em avançar e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus a cada pessoa, em cada cantinho desse país. Podemos contar com você? Meus amados, vamos ouvir agora o nosso coro memorial, o texto musical preparado. Logo depois, entramos com o nosso momento infantil, momento muito esperado. Vamos ao coro e depois seguimos com o momento infantil.
uma pretinha, uma branquinha. Qual é a sua cor? Foi você que escolheu? Não. Quando a gente nasce, a gente não escolhe a nossa cor, não escolhe a nossa família. A gente nasce na família onde Deus nos colocou. E vamos aprendendo a conviver uns com os outros, porque também precisamos uns dos outros. Nós não vivemos sozinhos neste mundo. Nós nos relacionamos com as outras pessoas, da nossa família, da nossa escola, da igreja, onde nós estamos, onde nós moramos. Também temos que cuidar de nós mesmos, olhar para nós mesmos, saber como nós somos, o que nós gostamos. E muitas dessas coisas que nós vivemos, desses momentos que nós vivemos, dependem de escolhas, outras não. Depois disso, a gente começa a fazer muitas decisões. Algumas decisões são inevitáveis, a gente tem que fazer. A gente aprende a escolher a roupa que vai vestir. Mas quando é uniforme, tem que ser o uniforme da escola. Quantas decisões nós vamos precisar tomar nesta vida? Mas tem uma decisão que, se você tomar ou não tomar, ela vai acontecer na sua vida. E a Bíblia nos ensina. Essa decisão, ela é inevitável. É escolher morar para sempre com Deus ou totalmente longe dele. Porque nós vivemos e morremos. E quando nós morremos, tem uma decisão tomada. Ou morar para sempre com Deus, ou totalmente longe de Deus. Para morar para sempre com Deus, é preciso aceitar a Jesus como seu melhor amigo, como Salvador, porque Ele é o Filho de Deus, que nasceu, viveu, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, para que aquele que decidir escolher Jesus como Salvador, more para sempre no céu. E se eu não escolher? De uma certa forma, escolheu viver longe de Deus. Então, escolha seguir a Jesus, como a Bíblia ensina. Presta atenção na mensagem. Aprenda mais sobre a importância dessa decisão inevitável. Meus amados, com muita alegria estamos iniciando a primeira mensagem de 2021 e uma mensagem evangelística. Desejamos muito trazer uma palavra ao coração dos nossos amigos, não só agora, como aqueles que vierem a acessar posteriormente. Então, o texto para a leitura de hoje é Romanos 14, de 7 a 12. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou porque tu desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Nosso título para refletir nesta noite, primeiro culto dominical noturno, é Decisões inevitáveis. Decisões inevitáveis. Penso que em não muitos momentos chega uma hora quando não temos escolhas.
precisamos aprender a enfrentar e enfrentar fatos inevitáveis. Esses sobre os quais não temos nenhuma força, nenhum controle, e então eles são, como se diz, de fato, inevitáveis. Alguns desses casos chamamos de casos de força maior. Mas vamos dar uma olhada, né? Vamos caminhar sobre alguns desses fatos, alguns muito óbvios, né? Mas são inevitáveis. Vamos começar por eles. Primeiro, nosso nascimento. Nós não escolhemos nossa raça, nosso sexo, nossa família, como também não podemos mudar a cor de nossa pele, se bem que as boas lentes de contato têm mudado os olhos de muita gente, né? Mas é só artificialmente, porque de fato não pode. Jeremias 13, 23 assim: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo mudar as suas pintas, ou o leopardo as suas pintas? Não pode, né? Nicodemos é uma figura conhecida de todo pregador, principalmente de todo pregador iniciante, né? Na conversa que ele tem com Jesus, ele diz assim: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode por acaso entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não sabia como isso funcionava, né? Jesus disse em certa ocasião, Mateus 6, 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Olha, faria uma grande diferença se muitas pessoas, se a gente pudesse, na hora final, poder acrescentar uns minutinhos, né? Quem sabe seria a hora de uma decisão, quem sabe seria uma hora de uma reconciliação, enfim, mas não pode. A hora é hora. Algumas coisas, e talvez não sejam tão poucas, uma vez feitas, não mais poderá mudar, não mais se poderá mudar coisa alguma. Decisões inevitáveis. Um outro fato inevitável é que temos sido destinados a viver. Cada um de nós estamos destinados a viver uma vida como pessoa responsável. Aqui e acolá, em muitos casos, infelizmente, muitas pessoas dão fim à sua vida, atalham o seu tempo de viver, mas uma vez nascidos, somos nascidos para viver. Por isso que corremos com os tratamentos médicos, por isso que trabalhamos os bons programas alimentares, por isso que tantos conselhos são dados, porque fomos destinados a viver. Isso é inevitável, a menos que a gente não cuide ou alguma coisa atalhe, atravesse isso aí. Claro que viver responsável é uma coisa que todos precisamos. Claro que há algumas exceções, como pessoas que nascem com deformidades mentais, não são responsáveis pelos seus atos, né? E às vezes cometem algumas barbaridades. Também o período de inocência de uma criança, esse período não se pode imputar-lhe responsabilidade, não são culpáveis, até que chegue o seu momento de consciência. Com certeza, aos que fogem de suas responsabilidades, como aquela pessoa da parábola dos talentos, quando Jesus distribui variados talentos, a um ele deu 1 talento, e esse fugiu à responsabilidade de trabalhar o seu talento, preferiu escondê-lo para, segundo ele, não ter problema e devolvê-lo, mas ele não soube cuidar das coisas. Terceiro aspecto dessas decisões inevitáveis que nós temos. Queremos lembrar o seguinte: inevitavelmente estamos destinados a viver em relacionamentos. Primeiro com as pessoas ao nosso redor. Nosso texto diz, na altura do verso 7, porque nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Nesses últimos dias que a gente tem vivido essa pandemia,
Uma das coisas que mais entristece as famílias é quando se dá o óbito de alguém nesse estado e que não pode haver aquela despedida, aquela convivência, aquela homenagem que se faz a um ente querido. A reclamação é esse isolamento daquela pessoa e os amigos que não podem fazer a homenagem final. Por quê? Porque não vivemos só para nós, nem morremos só para nós. Mas há um outro aspecto desse relacionamento inevitável, é que nós também precisamos entender que nós nos relacionamos efetivamente também com Deus, querendo ou não, ou porque o amamos, ou porque viramos-lhe as costas, e às vezes resolvemos que não vamos nos relacionar por ignorar a sua ação. Mas veja bem, cada um de nós tem uma relação com Deus que nos tem criado, nos colocou nesse mundo criado por Ele e nos deu uma natureza espiritual em tudo semelhante à dele. Somos capazes de pensar, decidir, tomar nossa própria direção. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. E se nos permitirmos envolver pelo errado, cometeremos o errado. Ou será que perpetrar o encontro com uma pessoa, colocar 2 ou 3 facas na mochila, escolher um lugar de pouca presença de pessoas ou de trânsito e perpetrar um mal ali, isso não foi um ato de querer. Errado, mas foi. Fomos dotados de uma consciência e ela nos fala para fazer o bem, mas eu tenho a possibilidade de obliterar, de fechar, de colocar para o fundo de tudo a minha consciência e fazer o que eu estou errado. Mas a palavra que ele nos revela, nos dá entendimento que a própria natureza, quer eu queira ou não, revela esse Deus com o qual, inevitavelmente, eu vou me relacionar, eu tenho que me relacionar. Diz o Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No correr do texto, quase como uma poesia, se diz assim, um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas uma voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Houve um episódio de Paulo e Barnabé, quando, tendo produzido pela mão de Deus um milagre, o seguinte relato, e ouçam texto de Atos 14, 15 a 17, diz assim, quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, estavam chamando ele de deuses, deram a cada um deles dois um nome de um deus, ouviram isso, rasgaram suas roupas, puseram-se no meio da multidão gritando, homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, fartando-vos de mantimentos e enchendo o vosso coração de alegria. Esse mesmo Paulo, nesse texto que a gente leu um pouco antes, no início da carta, no capítulo 1, de 18 a 20, diz assim, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus, note agora o que vem, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Note bem, o apóstolo está dizendo que eu e você precisamos entender que nos relacionamos com Deus, quer eu queira ou não. Isso é inevitável. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revela de forma final, clara e compreensível. Duas situações bíblicas aqui. Uma de João capítulo 1, 14 e 18, texto que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E a seguir, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no Pai ao lado. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado de Deus Pai. Então vem Hebreus para acrescentar assim: no passado, por meio das profecias, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Preste atenção. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Ultimamente, vimos em Cristo Jesus, é o texto. Pelo seu Santo Espírito, convida cada pessoa a ser salva e adverte do perigo que corre, se recusa a receber, a aceitar, permitir-se envolver por essa misericórdia. A relação de uma pessoa com Deus pode ser boa ou ruim, mas ninguém pode negar que essa relação exista. Pode relacionar-se aceitando e pode dizer que não, mas é uma maneira de dizer que ele até existe, tanto que você está tentando negar. Segundo, uma outra coisa inevitável é que precisamos uns dos outros. Aliás, dos seres criados, poucos há que são tão dependentes uns dos outros que não o homem. Nós recebemos influência e nós influenciamos. Jesus nos ensina em Mateus 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossa luz será visível sempre e nossa responsabilidade é como a qualidade dessa luz. A influência de cada pessoa não deixará de existir, cabe, entretanto, o direcionamento dessa influência para o bem. Neste ano que está começando, você e eu vamos influenciar e receber influência, mas essa relação não pode ser evitada. Terceiro, é inevitável que eu lhe diga, você tem compromisso com você mesmo. No segundo mandamento se lê em Mateus 22, 39 assim, e o segundo semelhante este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus dá por resolvido, acertado, que nós somos responsáveis por nos amarmos a nós mesmos. Eu e você certamente conhecemos alguém que se trata de forma tão ruim que não parece amar-se a si mesmo, nem sentir qualquer responsabilidade consigo mesmo, tanto que entrega-se a falhas, a desvios, a cometimentos que cada dia destroem o seu caminho. Mas a recomendação inevitável
é que você deve amar aos outros e amar-se a si mesmo. Quarto e último, cada um de nós inevitavelmente temos um outro compromisso. Muita atenção. É que compareceremos inevitavelmente, compareceremos diante de Deus e seremos julgados. A morte é uma situação inevitável. E a palavra de Deus já instrui há muito tempo, no livro de Hebreus 9, 27, quando diz: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens, a nós todos, está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. João, ao escrever o Apocalipse, no capítulo 20, em algumas situações, 11 e 12, diz assim: vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Quero apontar, finalmente, algumas coisas conclusivas nessa minha palavra. São 4 coisas rápidas. Primeiro, cada um dará contas diante de Deus dos seus feitos, e isso é inevitável. Em Mateus 25, 31 se diz assim: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Você anotou? É inevitável isso. Cada criatura dará contas de Deus, diante de Deus, dos seus feitos. Segundo, esse julgamento será universal. Nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma pessoa estará livre ou isento dele, é universal. Aos Romanos 14, 11 se diz: porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Vou repetir? É inevitável. Terceiro, dessas 4 coisas, será um julgamento individual. No texto que a gente leu, o verso final, 14, 12, diz: assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não falará pelos erros do seu vizinho, seja aquele que está no andar de cima e muito atrapalha, seja aquele que faz barulho fora da hora, enfim, mas você não vai dar conta dele. Você também não dará conta pelos erros dos políticos, nem dos empresários fraudulentos, nem do escândalo da Lava Jato, nem do escândalo Furna da Onça, ou de qualquer outro. Você pode não gostar, reprovar, ter até vontade, mas você não responde por eles. Nem mesmo falaremos do erro daqueles que não aceitarem o Senhor Jesus até aquele dia, ainda que gostaríamos, mas não falaremos. Eu e você falaremos ao Senhor naquele dia do que nós tivermos feito. Do que eu fizer, falarei. Do que você fizer, falará. 4.
o julgamento de Deus será justo. Ninguém poderá acusar Deus de trazer qualquer coisa que não seja absolutamente de justiça. O juiz é um Deus justo na pessoa de Jesus Cristo, que será o juiz. Ele não culpará ninguém pelo que não for de fato culpado. Em Romanos 5,13, Paulo mesmo diz: quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Deus tem os seus critérios e são justos. Ele não condenará ninguém lá pelo pecado de Adão, nem pelo pecado de qualquer pessoa do seu relacionamento, quaisquer que tenham sido eles. Segundo desse quarto ponto, esse juiz conhece bem todos os detalhes do processo. Aliás, alguns processos chegam ao tribunal carregados por um carrinho, muitas folhas, centenas, às vezes milhares de folhas, vários volumes. O processo de retomada desse templo na década de 90, foram 18 volumes, muito grande. Mas esse juiz conhece cada detalhe. Ele dispensará a chamada de qualquer testemunha para trazer detalhes de cada situação da sua vida e da minha vida. Hebreus 4,13 assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ninguém poderá arguir de qualquer dúvida, de qualquer situação, porque ele não se engana. Aliás, Paulo já dizia em Gálatas 6,10: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. 4,3 e último. Penso que o castigo pode até trazer diferentes níveis, embora isso seja para alguns de compreensão difícil. Mas eu leio uns textos. Diz assim, Hebreus 2,2 diz: pois a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição. O texto que acabei de ler de Gálatas 6,7: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 10, Lucas 10, 12 a 14: eu vos digo, naquele dia haverá, prestem atenção, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram há muito tempo, eles teriam se arrependido, assentados sobre cinza e com roupas de saco. Por isso, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Por último, Lucas 12, 47 a 48. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Amigo, você tem hoje uma oportunidade de ouro para evitar tudo isso. Me acompanhe e responda o que vou lhe perguntar. São algumas questões breves. Você está disposta a reconhecer que é um pecador culpado e perdido diante de Deus?
O Salmo 51, 17 diz: sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Você está disposto a reconhecer que é um pecador culpado e perdido? Você é. Eu fui. Hoje sou arrependido. Você quer se arrepender? Segundo, você reconhece que Jesus morreu literalmente em seu lugar e pagou o preço da sua dívida diante de Deus? Pagou plenamente, quitação total. Você é capaz de aceitar o perdão que Jesus Cristo lhe estende, baseado nessa obra expiatória na cruz? Quer crer então no que lhe garante, como acabamos de expor? Repita comigo, talvez a sua família conheça, e talvez você já tenha ouvido, João 3,16. Eu vou falando, fale junto comigo, mas com entendimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetiu? Então ouça João 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. A única maneira de não entrar desesperado, nem se desesperar nesse dia do julgamento, é aceitar o Senhor Jesus como seu pleno Salvador. Porque o texto garante assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Vou dizer uma coisa com toda franqueza: se você não pode ou não quer responder afirmativamente a essas questões, é inevitável, eu tenho que lhe dizer. Não quero me comprometer, eu tenho que ser franco, tenho que lhe dizer, você estará então, está e estará debaixo da condenação de Deus e se encaminha para o tribunal, onde estará o julgador que opera com toda justiça e equidade e só dá aquilo que pode dar a quem quis receber no tempo oportuno. Concluo. Lembra, algumas decisões inevitáveis, intransferíveis. Você foi destinado a nascer. É inevitável, nasceu. Você está destinado a viver responsavelmente, a morrer, a ser julgado e a viver eternamente no céu ou no inferno. Por que não viver uma vida, então, que valha a pena? O ano está começando. Hoje é apenas o dia 3. Mas viver uma vida que vale a pena não é só atos de caráter bondoso, de caráter correto, justiça e honesto, mas é saber que com tudo isso que você relaciona-se aqui e tem compromisso, você tem uma relação com Ele. É inevitável, é impostergável, não tem como evitar. Os céus manifestam a glória de Deus, quer você queira ou não, está diante dos seus olhos, você tem compromisso com Ele. Por que então não arrancar o terror da morte na sua vida? Por que não escapar desse terror, desse juízo de condenação? Só mais uma vez, o ano começa agora, começou agora. O que desejamos é que você se prepare desde agora para viver com Deus
e todos os remidos no céu por toda a eternidade. Mas, enquanto esse dia não chega, desfrute da companhia de um Deus vivo em sua presença, e eu jamais vi alguém arrepender-se disso. Ele vai estar com você nos seus negócios, Ele vai estar com você na sua vida de estudos, Ele vai estar com você nos enfrentamentos todos. Que bênção! Você o tem agora e o terá na eternidade. Amigo, isso faz toda a diferença. Entregue hoje o seu coração e comece a viver com Ele. Comece agora a viver uma nova caminhada. O que eu repito é: entrega agora, hoje, seu coração a Jesus e comece a viver para Ele. E nunca você se arrependerá. Decisões inevitáveis. Mas você pode evitar o juízo de terror aceitando Jesus hoje como seu Salvador. Dá teu coração a Jesus. Amém. Meus amados,
Não sei quantos, eu acho que todos acompanhamos essa letra que o Bruno tocou e cantou, ajudando-nos a cantar. Queres o teu vil pecado vencer? O pecado é sempre vil, amigo. Ele é destruidor. Ele causa um grande estrago da nossa morte eterna. Mas se você quiser deixá-lo, dá teu coração a Jesus. Deixa Ele cuidar da sua vida. Aceite-o como seu Redentor. Então, depois de tudo isso, nós vamos acompanhar o irmão João Carlos Duarte Gil orando e em seguida eu trago a bênção araônica. Mas um abraço grandão, amoroso, um abraço desta igreja a todos os seus membros da liderança, a todos os seus membros, um abraço aos amigos, às famílias que nos acompanharam ano passado e certamente nos acompanharão. Estaremos rogando a Deus pelo fim dessa tragédia sobre nós, sobre a nossa sociedade, para que ainda nos próximos dias Ele vá nos concedendo a alegria de viver aquele normal que sempre nós esperamos. Um final de noite abençoado, um começo de semana também feliz. Estejamos juntos para a nossa palavra de quarta-feira. Nessas quartas-feiras que eu estiver dirigindo, vou tratar de algumas pessoas da Bíblia e aprender do certo que fizeram ou rejeitar o errado que fizeram. Mas acompanhem também. Vamos então orar com João Carlos Duarte Gil e em seguida vem a bênção. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em culto ao nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos trouxe através do pastor esta noite e pedimos que sempre a Tua misericórdia esteja sobre nós e que também o Senhor, na pessoa do Seu Santo Espírito, nos esteja sempre admoestando e nos corrigindo e também nos ajudando a percorrer melhores caminhos que agradam mais ao Teu coração do que aqueles caminhos que Te desagradam, Pai. E por tantas vezes que nós nos desviamos para estes caminhos que desagradam ao Senhor, eu Te peço perdão por mim e pelos meus irmãos. Pai, ajuda-nos a caminhar no caminho que Te agrada, nos incomodando a cada vez que nós nos desviemos da Tua vontade. Senhor Deus, obrigado por mais um ano que se conclui em nossas vidas e por mais este ano que o Senhor nos promete, Pai. Que seja um ano de esperanças em todos os sentidos, Pai. Guarda-nos na Tua misericórdia ao longo desta semana, Pai. Muito obrigado e abençoa todas as pessoas que puderam acompanhar conosco e participar deste culto que é prestado ao Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo PIB Informa. Quarta, dia 6, a meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Elias. Iniciará uma nova série de estudos com base em pessoas bíblicas.
O primeiro a ser visto será Adão. No domingo, dia 10, culto da manhã, lançaremos nossa campanha de missões mundiais. Prepare-se para projetar seu alvo sob a direção do Espírito Santo. Pedidos de oração. Através do site da igreja, o Senhor Francisco de Assis dos Santos pede nossas orações por questões pessoais que está vivendo. Renovamos nosso pedido de oração encaminhado pela irmã Diva Paiva. Seu esposo, Senhor Henrique, hospitalizado com a Covid-19, está em Angra dos Reis em estado grave. Seu filho, Sérgio Henrique, e esposa encontram-se recuperados. Sua sobrinha neta, que passará por cirurgia ortopédica nos próximos dias. Irmão Moisés José nos encaminha pedidos de oração pela nora Vânia, que passou por 3 óbitos seguidos na família. Por Débora, filha da irmã Cremilda, aguarda chamada para transplante renal. Por Michele, que sofreu acidente doméstico, fraturando a coluna. Devemos agradecer algumas vitórias. Pastor Carlos Elias e Pastor André Bonella receberam alta hospitalar e seguem o tratamento em casa. Senhor Reinaldo Leitão passou por cirurgia e recupera-se bem. Irmão Carlos Alberto Galvão, de nossa igreja, teve alta hospitalar. Devemos orar pela irmã Maria Aparecida Libório, hospitalizada com Covid-19. A irmã Maria Marquesa Dias, passando por dificuldades sérias de saúde. Lembremos de sua família. Irmão Oscar de Lima recebeu alta hospitalar. Recupera-se em casa, mas carece das nossas orações. Este foi o PIB Informa. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.